Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para falar com você a respeito de algo que eu creio que seja de hoje para falar com você a respeito de algo que eu creio que seja de ser de extrema importância para você, homem, mulher, pai, mãe, líder, pastor, empresário, profissional liberal. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 27, versículo 23: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Esse versículo, na verdade, revela um princípio que atravessa séculos. Prosperidade verdadeira nasce da responsabilidade espiritual e de uma liderança consciente. No mundo antigo, rebanho era sinônimo de riqueza. Hoje, rebanhos são projetos, são empresas, são ministérios, são influências. Resumindo, são pessoas. E o coração do líder é que vai definir o destino do rebanho. Deus nunca vai entregar riqueza sem antes entregar responsabilidade. Antes de multiplicação, existe administração. Esse é o princípio espiritual do reino, por isso o próprio Jesus reforçou em Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. No ambiente empresarial, isso também é claro. Empresas crescem, estruturas aumentam, pessoas entram e saem disso. Mas a pergunta não é o quanto você tem. A pergunta verdadeira, na verdade, é quanto você consegue sustentar com integridade. Deus não mede a sua prosperidade pelo tamanho do seu negócio. Deus mede a sua prosperidade pela sua maturidade, a maturidade do líder, do pastor, do empresário, do pai, da mãe. Todo líder é um pastor, mesmo que ele não perceba, mesmo que ele não entenda e mesmo que ele não concorda. No reino de Deus, existem dois tipos de líderes. Líderes que usam pessoas e líderes que pastoreiam pessoas. Porque pastorear é cuidar. O modelo verdadeiro é o de Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou o bom pastor. E pastor é aquele que protege, que direciona, que alimenta, que corrige, que desenvolve. Empresários que prosperam por décadas entendem isso. Eles não constroem apenas empresas, eles constroem pessoas. Quem não conhece o seu rebanho, ele acaba perdendo a sua autoridade. A autoridade espiritual e a autoridade empresarial, elas têm a mesma raiz. Fala de proximidade. Estar perto, estar próximo. No passado, o pastor sabia qual que era a ovelha que estava fraca, qual a ovelha que estava ferida e qual que estava se afastando. E no mundo empresarial, no mundo ministerial também, o líder ou o pastor ele precisa saber quem está crescendo, quem está desmotivado, quem está desalinhado com a visão. Então, um líder distante perde sensibilidade. E se você perder sensibilidade, líder, você perde o seu rebanho. Por quê? Porque prosperidade gera cuidado. Se não tiver cuidado, você vai ter colapso. E muitos líderes pedem expansão, mas não estão preparados para sustentar essa expansão. Por isso Deus trabalha primeiro com o coração. Porque liderança sem caráter gera empresas tóxicas, igrejas tóxicas, famílias tóxicas. Líder sem caráter ou liderança sem caráter vai trazer cultura quebrada. Famílias destruídas, desestruturadas, mas quando o coração do líder está alinhado com o coração de Deus, aí o ambiente prospera. O rebanho sempre vai refletir o coração do pastor, do líder. Essa é uma lei invisível da liderança. Se o líder é disciplinado, a equipe vai crescer. Se o líder é íntegro, a cultura vai se fortalecer. Se o líder é visionário, o negócio vai se expandir. Mas e se o líder for ausente? Se o líder for desorganizado? Se o líder for emocionalmente instável, o rebanho vai sentir e vai trazer como resultado negativo. Portanto, lembre-se, o ambiente nunca vai ultrapassar o nível de maturidade do líder. Quanto mais alto o nível de maturidade do líder, maior o líder de maturidade ou o ambiente da empresa, do ministério, da família. E o líder que prospera, ele precisa cuidar de 3 esferas. Primeiro, a esfera espiritual, o seu espírito, a sua conexão com Deus, a sua vida de propósito. Segundo, a sua casa. Família é o seu primeiro ministério, o seu primeiro patrimônio, o seu maior patrimônio. Terceiro, sua missão, o seu propósito. Qual é? Uma empresa? É uma igreja? É o seu negócio? É a sua influência? Então, quando essas 3 esferas ou áreas estão alinhadas, algo raro acontece. Vai haver prosperidade com paz. E a recompensa do cuidado, na verdade, vai ser quando o texto continua dizendo: quando o líder cuida do rebanho, o rebanho sustenta a casa. Existe um princípio: o cuidado gera provisão. Quanto mais cuidado, mais provisão, mais prosperidade. Por isso que líderes extraordinários não focam apenas em resultado, eles focam em cultura, eles focam em pessoas.
em princípios, porque resultado vem como consequência. Então lembre-se, grandes empresas nascem de líderes que primeiro governam o próprio coração. Deus não procura empresários ou líderes somente talentosos, Ele procura administradores fiéis. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Seja aprovado. Deus está à procura desses homens, dessas mulheres, desses líderes, desses empresários. A prosperidade que Deus libera é proporcional à maturidade que você carrega. Então, treine a sua maturidade. Isso vem com o tempo, isso vem com provas. Conforme a prova que você passa, você vai para um novo nível. Quem quer crescer rápido, foca em lucro. Quem quer crescer para sempre, foca em pessoas. O tamanho do seu rebanho será limitado pela profundidade do seu caráter. Lembre-se, quem é o seu rebanho hoje? Responda isso. É a sua família? É o seu time? É a sua empresa? São seus clientes? É a sua influência? E uma pergunta mais profunda ainda para você refletir. Você reconhece realmente o estado do seu rebanho? Porque o reino de Deus existe uma promessa implícita. Quem cuida bem do que recebeu hoje, recebe mais amanhã. Você foi fiel no pouco, você vai entrar no gozo do teu Senhor e vai receber o governo sobre outras cidades. Quem cuida bem do que tem na mão hoje, nas mãos hoje, vai ter mais para amanhã. Eu quero terminar deixando uma verdade muito clara. Muitos homens, muitas pessoas querem prosperidade, querem crescimento, querem influência, mas poucos estão dispostos a carregar o peso de responsabilidade que a prosperidade exige. Deus, Ele não vai entregar rebanho para aventureiros, não. Homens, mulheres que entendem que liderança não é privilégio, mas é responsabilidade diante de Deus. Por quê? Cada empresa representada aqui, cada família, cada time é um rebanho confiado nas mãos de alguém. E um dia Deus vai te perguntar quanto dinheiro você ganhou, quantas pessoas você cuidou que eu coloquei debaixo da sua liderança, da sua influência. Jesus deixou isso muito claro. A quem muito é dado, muito será cobrado. Isso significa prosperidade, não é apenas bênção, mas também a prestação de contas. Deus esteja levantando talvez nessa geração homens e mulheres que entenderam isso. Homens e mulheres que querem construir não apenas negócio, mas legado. Gente que entende que lucro é importante, mas que pessoas são mais importantes do que lucro. Empresas podem crescer. Caráter é o que vai sustentar essa criança. Você pode chegar com o seu talento no topo, mas o que vai te manter no topo não é o seu talento, é o seu caráter. Então, somente princípios, valores mantêm essa prosperidade de pé por décadas. E eu quero te deixar uma pergunta no seu coração nesse momento. Quando Deus olhar para o seu rebanho que Ele confiou e colocou nas suas mãos, Ele vai encontrar um cuidado ou negligência? Porque a verdade é simples. O futuro da sua empresa, o futuro da sua família, o futuro do seu ministério, da sua influência não está no mercado, está no seu coração. E líderes extraordinários entendem isso. Prosperidade não começa no caixa, no mercado. Prosperidade começa no caráter. E quando um líder tem o seu coração alinhado com o coração de Deus, algo poderoso acontece. O rebanho cresce, a casa prospera, a empresa vai adiante e o legado permanece. Pense nisso, creia nisso, pratique isso. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe.